Eu sei, eu já estive no teu lugar. Eu sei como é essa sensação de incapacidade, de não sou boa o suficiente. Já teve vontade de desistir da confeitaria por não acertar uma boa massa que seja suficiente para tudo, que você não precise de outra receita? Já perdeu toda uma receita de recheio ou mais por não acertar o ponto? E quando o recheio começa a vazar do bolo, nossa, é um desespero. Ficou na dúvida de qual maneira correta de prensar o seu bolo? E agora vem a pior parte. Você, assim como eu, já se viu em uma situação desesperadora por causa do ponto do chantilly ou chantininho? Eu sei bem o sentimento disso, de não conseguir nem espatular um bolo. Decoração com bico, então, nem se fale. Eu era um desastre. Tudo isso te paralisa e te desmotiva, não é mesmo? As pessoas à tua volta não te apoiam e você se sente incapaz. Isso tudo, todo esse medo e insegurança, acaba hoje. Está começando o evento que vai derrubar de uma vez todas as tuas dificuldades na confeitaria. Meu bolo perfeito em 5 dias vai trazer de volta para você a esperança. E você vai sair daqui sabendo exatamente o que fazer para preparar do absoluto zero o teu bolo perfeito. Você vai aprender desde a massa e recheios estruturados, prensagem correta, ponto perfeito de chantilly e chantininho, como hidratar e recuperar qualquer ponto. Nunca mais você vai desperdiçar produto. Você também vai aprender de maneira descomplicada a colorir o chantininho sem perder o ponto, decorações com bico e também vamos fazer juntas a precificação de um bolo do absoluto zero. Chega de prejuízo, chega de não ter lucro. Esse evento pode ser exatamente o que você estava precisando. Aqui você vai aprender confeitaria de verdade. Seja bem-vinda ao meu bolo perfeito em 5 dias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Mais um grande evento online gratuito. E o que eu tenho para dizer para você logo no início é que esse será o evento, né? Será um curso gratuito diferente dos demais cursos que eu já gravei. Não em questão de conteúdo, porque eu vou me entregar e me doar absurdamente aqui durante todo este evento, durante toda essa semana para vocês, né? Essa é a intenção, se doar, tá aqui para se entregar e entregar um conteúdo incrível para vocês. Mas eu quero que vocês saiam dessa semana diferentes de como entraram. Eu quero que vocês sintam que uma chavinha virou lá dentro da cabeça de vocês depois de assistir essas aulas. E junto com o conteúdo, vocês vão encaixar o que eu for falando com relação a dicas, com relação a conselhos, com relação a trazer vocês para o mundo real. Eu quero instalar vocês no verdadeiro mundo real da confeitaria, né? Que é muito diferente de tudo que a gente vê na internet, de tudo que a gente vê anunciando, né, em cursos. Eu quero instalar vocês no mundo real e mostrar que você pode iniciar na confeitaria do jeitinho que você é, usando as habilidades que você tem e que você vai aprender aqui durante essa semana. Eu vou trazer aqui conteúdos, né, fáceis, né, uma didática fácil. Quem me conhece, quem é minha aluna já há mais tempo sabe, né, que eu sou muito clara falando, falo bastante, vou tentar não falar tanto nesta aula, mas eu quero que você entre preparado para ter uma mudança, né? Eu vou me comprometer como professora aqui para fazer que seja especial, que seja transformador para você, mas você também tem que se comprometer aí do outro lado, papel e caneta na mão, anotar as dicas, anotar o nosso passo a passo em todas as videoaulas, lembrar que é importante que você assista a todas as videoaulas aqui dessa semana na sequência, porque vai ter coisas valiosas que eu vou falar na aula 1, que eu não vou falar lá na aula 3, que eu vou falar na aula 3 e não vou falar na aula 2. Então é importante
para que vocês consigam de fato montar o quebra-cabeça que eu preparei para vocês durante essa semana. Então assistam tudo, leiam todos os recados que os administradores liberarem dentro dos nossos grupos de WhatsApp. É lá dentro dos grupos que a gente passa o link das aulas, os recados, os meus videozinhos de recado, textinho, áudio meu de recado. Então é importante que você fique lá, permaneça lá, para não perder nenhuma informação. Vai ter coisa muito maravilhosa neste curso, neste evento, então prepara o teu coração. Acho que aqui a gente pode, né, dar início ao teu sonho de ser uma confeiteira conhecida aí na tua região, mas de uma maneira que você não perca a sua essência. Eu não quero que ninguém perca a essência aqui, porque isso foi o que me levou ao sucesso na confeitaria. Eu trabalhei duro, eu foquei, eu tive foco, eu, arregacei as mangas, trabalhei feito uma maluca, mas meu negócio deu certo mesmo, porque ali naquele negócio, tanto no meu início na confeitaria quanto hoje com os meus cursos online, é que a Mahara nunca perdeu a essência. A essência da Mahara, a raiz de dentro da Mahara, nunca esteve fora do negócio. Sempre esteve presente, e isso eu acho que foi o meu diferencial, porque a minha essência, o meu toque especial, o meu jeitinho de fazer as coisas é incopiável, e isso vale para você também. Às vezes você está começando e está mais preocupada com a concorrência do que com o teu negócio em si, com aquilo que você quer começar, com aquilo que você está focado e se propôs a fazer. E esse é o primeiro passo para o seu negócio não dar certo. Então, eu já quero começar essa aula fazendo essa reflexão com você. Você quer ser uma confeiteira? É o teu sonho? Que tal focar nesse teu negócio agora? Começar a entrar nessa semana que você já entrou, já deu o primeiro passo. Não é por um acaso que você está aqui, né? Eu acredito muito nessas coisas, que Deus usa pessoas, usa situações para nos alcançar, para nos falar aquilo que Ele quer, para tentar nos entregar aquilo que Ele preparou pra gente. Então, eu acho interessante que a gente preste atenção nesses sinais, né? E tenha em mente que a nossa parte também faz diferença. Então, eu vou me doar, mas quero que você faça a sua parte. Combinado? Prontos para ter uma semana incrível? Prontos para iniciar na confeitaria de uma vez por todas, de maneira simples, fácil, descomplicada e transformadora? Então vem comigo que a gente vai começar a nossa semana gratuita Meu Bolo Perfeito em 5 dias. Vamos lá? Bom, gente, então vamos lá. Hoje é a nossa primeira e majestosa videoaula, né? A primeira, a gente vai começar com a massa, né? A massa, ela é a estrutura do nosso bolo. Massa e recheio são estruturas do nosso bolo. Então, para que você chegue, de fato, no bolo perfeito, no final desse curso, a gente tem que passar pela massa, certo? Então, eu vou fazer uma massa amanteigada, mas não é amarrar a massa amanteigada, a gente já sabe. Eu vou fazer a massa amanteigada e eu vou mostrar nessa aula como você pode saborizar essa massa do jeito que você quiser. Então, a gente vai transformar a nossa massa amanteigada de baunilha em massa de churros, em massa saborizada de frutas vermelhas com pasta saborizante e vamos transformar ela também em massa amanteigada Red Velvet. Então, se preparem porque vai ser uma aula diferente de todas as outras que eu já dei. E com uma aula, você já vai sair aqui com vários sabores de massas para você já iniciar, para ir rumo ao bolo perfeito, certo? Combinado? Na nossa segunda videoaula, que vai ser amanhã, teremos recheios, né? Vamos aprender recheio estruturado, que também é o caminho perfeito para o bolo perfeito. Então, a massa hoje, o recheio perfeito e algumas dicas e técnicas importantes para ter de fato um recheio estruturado, tá? Os pontos desse recheio na nossa próxima aula. E na nossa terceira videoaula teremos ponto de chantilly, ponto de chantininho, né? Para nunca mais errar o ponto, eu prometi muito que eu ia ensinar isso para vocês, né? Como é que eu faço se o meu chantilly ficar poroso? Como é que eu faço se o meu chantilly ficou mole demais? Como é que eu sei o ponto para alisar? Qual é o ponto perfeito para mim trabalhar com bico, uma rara que eu não consigo? Meu chantilly vai mudando a textura enquanto eu estou trabalhando? Eu vou falar tudo isso para vocês e ainda a gente vai fazer
a precificação juntos de um dos bolos que a gente vai decorar para que você saiba qual o valor correto vender naquele bolo, certo? Então as aulas estão imperdíveis. É de fato um quebra-cabeça que no final do curso gratuito ele vai estar, você vai colocar a última peça e essa chave na sua cabeça vai virar e você vai conseguir até que enfim iniciar o teu negócio de confeitaria aí na tua casa, certo? Então, vamos começar pela nossa massa maravilhosa. Mas antes de começar, eu tenho que falar o recado. Se não é o mais importante, é um dos mais importantes. Também teremos durante esta semana, e eu já venho avisando há muito tempo, e muita gente está esperando há muito tempo, a gente vai ter a oportunidade, né? Uma oportunidade incrível que eu e minha equipe preparamos para vocês com todo carinho. Já é um projeto que a gente vem trabalhando nele há algum tempo, há meses pensando nele, que é o lançamento da Escola de Bolos 4.0 4 em 1. Como assim 4 em 1, Mahara? Isso mesmo, a gente vai lançar a Escola 4.0 4 em 1. 4 cursos em apenas um. Vai ser algo incrível, maravilhoso, inovador, diferente de tudo que você já viu e que pode ser o grande salto para o seu sucesso na confeitaria se você fizer a sua parte. Então a gente vai apresentar essa oportunidade única, incrível e exclusiva na aula de amanhã. Então a aula de amanhã tá imperdível. Eu vou falar detalhes, vou falar preço, vou falar o conteúdo, vou falar tudo que você vai ter de direito, todos os bônus exclusivos que eu separei para vocês e tudo mais que vai acontecer durante este evento com relação à abertura da Escola de Bolo 4.0. É a chance de se tornar uma aluna oficial do curso completo da Mahara, certo? Então, mais pra frente eu falo mais sobre isso com vocês. Agora sim, vamos para nossa massa maravilhosa. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa massa amanteigada? Eu tô aqui com a minha batedeira, tá? Mahara, muita gente me pergunta isso. Mahara, seja sincera. O que eu preciso para começar na confeitaria? Quais os utensílios? E cá entre nós, né? Deixa eu ser muito mais sincera do que essa pergunta que me fazem. Gente, lá no fundo, bem lá no fundo, eu tenho certeza que se eu entrar aí na tua cozinha agora contigo, né? Imagina que eu tô entrando aí na tua cozinha, né? Não precisa ficar com vergonha, nada disso, porque a cozinha em que eu comecei na confeitaria, mal cabia eu, meu esposo e as minhas filhas para almoçar. A gente tinha uma mesinha de 4 lugares que se a gente colocasse as panelas do almoço em cima, não sobrava espaço para a gente sentar na mesa e comer juntos. Então eu tinha um fogãozinho 4 bocas, que já era um fogão que o meu esposo já tinha há 10 anos, fogãozinho velho. Tinha a forma retangular da minha sogra, não tinha batedeira, tinha uma colher de pau, daquelas antigas, e alguns potes. E eu creio muito que é o que você tem aí na sua cozinha agora. Muitos de vocês, outros já estão mais adiantado, já tem alguns utensílios mais sofisticados, né? Já tem um fouet, e eu falo um utensílio sofisticado é o fouet, porque eu não sabia o que era um fouet quando eu comecei na confeitaria, tá? Então eu sei que se eu entrar na tua cozinha, eu vou encontrar tudo que eu precisaria para iniciar, porque foi assim que eu comecei. Então, se você tem batedeira, começa com a batedeira. Se você não tem uma batedeira planetária, dessas mais novas, você pode começar com a batedeira que você tem. Mahara, mas eu tenho a batedeira aquela que é 2 garfinhos só, sabe? Pode começar com essa, vai dar certo a nossa massa nessa também. Mahara, eu não tenho batedeira nenhuma nesse momento. Vou conseguir fazer essa massa? Várias alunas minhas já falaram que fizeram a nossa massa amanteigada batendo na mão e que a massa deu certo, ok? Então você pode testar também caso você não tenha batedeira. Caso você tenha, claro, você usa a batedeira, tá? Então, gente, é mais questão de força de vontade do que o utensílio X e Y, tá? A força de vontade é que vai fazer com que você realmente chegue no resultado que você quer. Aqui, ó, onde tá os meus ingredientes, eu fiz um mise en place aqui, ó. O mise en place é a organização dos nossos ingredientes, certo? Eu posso dizer que a separação dos ingredientes e a organização aí na sua cozinha
vai te ajudar mais a chegar ao sucesso na confeitaria do que o tal utensílio que você sonha muito em ter, tal batedeira que você sonha muito em ter. Pode ter certeza do que eu tô falando. Por anos eu trabalhei com as batedeiras da Arno, aquelas batedeiras planetárias, as mais simples, e elas me atenderam super bem. Então já posso de cara já indicar, Mahara, se eu for comprar uma batedeira simples, pode comprar uma batedeirinha da Arno, bem simples, que vai super funcionar para você, tá? Alguns potinhos aqui simples para separar os ingredientes, nada demais. Espátula com a ponta de silicone, eu acho um utensílio interessante você ter. Pode ser uma só, pode ser uma para tudo, aquela guerreira para começar, tá? Então aqui algumas forminhas, pode ser as formas que você já tem em casa, não tem problema nenhum. Então eu quero mostrar para você aqui de pertinho. Você já pode começar hoje com o que você tem aí na sua casa, certo? Hoje, você pode começar hoje. E vocês vão colocar em prática as receitas, certo? Então, vamos lá. Eu tô com a minha batedeira aqui e vou colocar aqui. Hoje, eu tô colocando 5 ovos, porque os meus ovos são grandes, tá? Mas essa receita eu uso geralmente com 6 ovos pequenos. Mahara, em quantidade em peso, até 320 gramas de ovos, tá? A Mahara, coloquei 300 gramas, pode ser que não passe de 320 gramas de ovos, tá? Os ovos estão em temperatura ambiente. É interessante que todos os ingredientes estejam numa temperatura harmônica, tá? Ou seja, todos na mesma temperatura, que daí vai dar um resultado melhor, certo? Vou colocar aqui na minha batedeira também, nesse primeiro processo, 420 gramas de açúcar refinado. Mahara, eu não tenho açúcar refinado, pode ser o cristal? Pode ser o açúcar cristal, certo? Eu prefiro o refinado porque eu acho que o refinado, ele se dissolve com mais facilidade, ele incorpora com mais facilidade na receita, tá? Vamos colocar aqui 200 gramas de manteiga sem sal ou margarina sem sal, tudo certo se você usar margarina, eu já mesmo dei várias aulas usando a margarina também. Hoje, por um acaso, eu estou usando a manteiga, tá? Mahara, por que nas receitas as pessoas sempre falam para usar a margarina sem sal ou a manteiga sem sal? Por quê? Porque o sal, ele geralmente, ele intensifica o doce, sabe? É como se ele deixasse o doce com um sabor mais gostoso de doce. Ele intensifica, ele deixa aquele doce um pouquinho mais doce, mais forte. Por isso que na maioria das receitas que você já procurou, talvez na internet, que você já fez, às vezes no final da receita tem aquela famosa pitadinha de sal, né? Porque parece que aquela pitadinha de sal realça o sabor, né? Como se fosse equilibrar, intensificar mais o sabor. Então, por isso que a gente fala na receita aqui da massa sem sal, manteiga sem sal, margarina sem sal. Por quê? Porque a nossa receita, ela já tá todinha com o sabor do doce equilibrado. A gente não precisa equilibrar mais, a gente não precisa intensificar mais colocando esse sal. Então, na maioria das minhas receitas, eu não tenho esse costume de colocar aquela famosa pitadinha de sal, porque eu não quero intensificar o sabor, tá? Então, aqui, manteiga ou margarina sem sal, foram 200 gramas. Se você tem a manteiga ou margarina com sal, pode utilizar também, não tem problema. Mas, na próxima vez, para uma próxima, se você puder comprar sem sal, compre sem sal. Coloquei esses 3 primeiros ingredientes. Deixa eu falar uma coisa importante. Aqui a gente está fazendo a massa base branca, tá? Uma massa coringa. Massa coringa quer dizer que você pode transformar essa massa em todos os outros sabores de massa. É só ir fazendo algumas alterações e substituições de ingredientes que você chega em qualquer sabor com esta massa, certo? Então eu tô trazendo uma massa para você casar com ela. É casamento, certo? Então aqui, se eu fosse querer essa massa baunilha, eu acrescentaria agora aqui uma colher de sopa de essência de baunilha. Já no início da receita, que é para tirar todo o cheirinho superficial do ovo, tá? Coloca para bater junto com os ovos, que depois some o cheirinho do ovo e fica só o cheirinho da baunilha, certo? Mas como o meu foco não é fazer ela no cheiro e no aroma de baunilha, porque eu vou saborizar ela, eu não vou colocar. Vou bater agora esses ingredientes aqui
até que eles se misturem, se incorporem, virem uma massinha branquinha, bem fofinha. É como se esses 3 ingredientes eles dobrassem de volume depois da gente bater, certo? Então vamos lá, vou começar em velocidade baixa, para não voar açúcar para todo lado, vou aumentando. Deixa eu desligar aqui porque grudou a manteiga aqui no lado. E se a gente não faz isso aqui, ó. Ó, as batedeiras, gente, funcionam tudo igual, ó. Gruda no lado, o globo parece que não vai bem no canto do baú. Então, às vezes, a gente tem que ajudar o nosso utensílio, tá? Isso aí faz parte. Raspei aqui pra que essa manteiga se misture mesmo, senão não ia misturar. Agora eu vou aumentar a velocidade e vou deixar bater, vai durar ali batendo. Tem batedeira que vai levar 3 minutos, tem batedeira que vai levar 5 minutos, tem batedeira que vai levar 8 minutos. Vá batendo em velocidade alta até dobrar de volume, tá? Então vamos lá. Bati. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a textura aqui da nossa massa, ó. A minha ficou assim, ó. Ficou desse ponto aqui, ó, nessa textura aqui, ó. Ficou amareladinha, tá? Dobrou de volume, ficou amareladinha, tá? Certo? Ó. Ops. Olha aí, gente, que a gente não pode desperdiçar nada, gente. Não dá pra desperdiçar nada. Deixa eu pegar aqui. Agora, a gente vai colocar aqui 200 ml de leite integral, mas se você quer usar o leite desnatado, semi-desnatado, pode utilizar também. Mahara, se eu quiser substituir o leite por água, também pode substituir, tá? A massa, ela vai perder um pouco de gordura, porque não vai ter a gordura do leite. Então, ela pode ser que ela fique um pouco mais sequinha. Mas já teve alunas minhas que fizeram essa substituição e falaram que deu super certo também, certo? Mas a gente tem que ter consciência que a gente vai estar substituindo um ingrediente que tem gordura por um ingrediente que não tem gordura. Então, a gente tem que ter consciência que essa substituição pode alterar no resultado final da nossa massa. Se eu quiser substituir esses 200 ml de leite por suco, também posso, né? Mas vai dar um resultado um pouco diferente do que o leite, certo? Então, vamos lá. Coloquei 200 ml de leite integral, vou bater aqui por 30, 40 segundos em velocidade média, só para misturar, tá? Misturei. Aí, gente. Gente, esse aqui é um momento da nossa massa que muita gente que tá colocando em prática pensa que a massa deu errado. Por quê? Porque ela fica com esse aspecto de talhado, ó. Entrou a gordura do leite, se misturou com a gordura da manteiga, ó. Aí ela fica com esse aspecto de talhado. Mas é assim mesmo, só você seguir com a receita que vai dar certo no final, tá? Agora, a gente vai colocar os ingredientes secos. 1 colher de sopa de fermento em pó e 420 gramas de farinha de trigo, tá? Aqui, lembrando que a gente tá fazendo a nossa receita branca, a base branca, tá? Então, deixa eu pegar aqui e colocar 1 colher de sopa de fermento já, pra gente não esquecer o fermento, tá? Aqui a própria tampinha do potinho do Royal já tem uma colherzinha desenhada aqui, porque essa tampinha equivale a 1 colher de sopa, tá? Então, você pode partir dessa medida. Só não vai virar muito, eu me arrisco aqui, né, gente? Mas quanta gente já não fez isso aqui, ó, em cima da massa e não virou quase tudo o pozinho de fermento, né? Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Coloquei aqui.
E agora a gente vai colocando a farinha de trigo aos poucos, tá? Nessa minha receita de massa amanteigada, não precisa peneirar a farinha, tá? Só se você quiser peneirar, tá? Mas precisar não precisa. Agora a gente vai colocando a farinha aos poucos, vai mexendo. Eu vou usar um fouet para misturar, mas você pode misturar com a colher grande que você tem aí na sua casa, tá? Mas depois, se você puder fazer esse investimento e pode fazer, já compre um fouet, porque ele vai ser muito útil aí no seu processo, na sua produção das massas, dos recheios, tá? Então, vamos lá, misturando de fora para dentro. Aqui, nesse momento, a gente não bate a massa, tá? Se a gente bate demais aqui, a gente acaba desenvolvendo o glúten. E quando a gente desenvolve o glúten para massa de bolo, essa massa acaba fazendo o quê? Pesando. A gente gosta de bater e sovar bastante a massa, a farinha, para ela desenvolver o glúten pro pão. Mas para massa de bolo, a gente não quer isso, tá? Então aqui a gente vai agregando a farinha, misturando a farinha, incorporando essa farinha de trigo. Farinha de trigo, né? É importante que seja uma farinha de trigo boa, tá, gente? De boa qualidade. Mahara, não confio muito na marca da farinha de trigo que eu comprei. Aí é interessante você peneirar essa farinha, tá? Porque às vezes vem uns gruminhos a mais. Mas a minha farinha eu uso ela há muitos anos, geralmente eu uso farinha, né? Que as pessoas gostam muito de saber as marcas das coisas que eu utilizo, né? Eu entendo isso, passa uma confiança pra gente, né? Quando a gente sabe a marca que o professor trabalha, pra gente tentar se aproximar daquela marca, né? Eu já fui essa pessoa que queria fazer tudo igual que eu tava vendo o professor fazer. Então eu entendo quando vocês perguntam muito. Farinha de trigo eu gosto de usar veneranda, gosto de usar rosa branca, gosto de utilizar orquídea e gosto de utilizar dona benta. Essas são as farinhas de trigo que eu costumo utilizar e que dão super certo nas minhas receitas de massas, tá, gente? Todas as massas, tanto a amanteigada que eu tô fazendo aqui, quanto as minhas outras massas, pão de ló, chiffon, a base de óleo, tá? Hoje a gente tá fazendo a amanteigada aqui, né? Mas lá dentro da escola terá todas as nossas outras massas, tá? Da escola 4.0. Todas as técnicas, tudo. Então aqui, ó, depois que a gente termina de colocar os ingredientes secos, ó, como é que fica a massa? Pesada. Fica uma massa grossa. Mahara, terminei de colocar os ingredientes secos, não ficou que nem essa tua, não. Provavelmente, o que aconteceu? Você colocou ovos demais. Por isso que eu falei ali em questão de peso sobre os ovos. Porque se você passa de 320 gramas e coloca tudo certinho a quantidade de ingredientes secos, a chance é que a sua massa fique líquida demais. E a nossa massa não é uma massa que fica líquida não, tá? Ela fica pesada assim, tá? Ó, olha que linda. Agora, vamos para a última parte aqui. Como a nossa massa é uma massa que eu não me preocupei em peneirar a farinha, eu vou finalizar ela ainda na batedeira. Vou bater ela por mais 10 segundos na minha batedeira. Pode ser com o batedor Globo que você estava utilizando, ou pode ser com o batedor raquete também. Vai dar certo com qualquer batedor, tá? Eu vou colocar o raquete aqui, porque a massa tá mais grossinha, certo? Então agora eu vou bater em velocidade alta por 10 segundos. Vamos lá? E pronto, a nossa massa base branca acaba de ficar pronta, tá? Parece que é muito demorado, porque como eu tô dando a aula, fica vários processos, mas a verdade é que depois que você pega o jeito com essa massa, o céu é o limite para você, confeiteiro iniciante. Você consegue fazer tudo com essa massa. Ela é simplesmente maravilhosa, ela é perfeita até para comer assim, ó, massa branca com cafezinho,
tá? Para você fazer os seus bolos caseiros, para você fazer os seus bolos decorados de aniversário, para você prensar, para fazer caseirinho, para fazer tudo o que você quiser, tá? E... Aqui. Mas o mais importante, né? Essa massa é a massa estruturada perfeita para você fazer os seus bolos decorados sem medo, sem pânico. Ai, meu Deus, a massa vai ficar quebrando, a massa vai ficar esfarelando, a massa não tem estrutura. Gente, essa massa é a massa mais estruturada do mundo, tá? Ela é perfeita, você pode fazer ela sem medo. Agora, vamos para a parte que interessa a vocês. Deixa eu tirar minha batedeira aqui e me organizar. Bom, vamos lá. A massa tá pronta, certo? Mas a questão é, se você quiser, você pode fazer toda a massa focada em um único sabor aqui dos 3 que eu vou ensinar, ou deixar ela toda de baunilha, que nem eu falei pra vocês lá no início da nossa aula, tá? Eu só quero mostrar pra vocês que com essa massa você consegue fazer tudo, tá? Então, que eu vou fazer uma forma de cada aqui, tá? Então, eu vou pegar a primeira coisa, eu vou pegar a nossa massa e vou separar ela em 3 potinhos, tá? Vou separar. Vou pegar minha balança para mim poder ter certeza aqui que vai dar a mesma quantidade, tá? Então, vou começar a colocar a massa aqui. Bom, pessoal, então aqui eu separei. Deu em torno de 450 gramas, tá? De massa em cada potinho. Então, quer dizer que vai ter em torno de 450 gramas de massa crua em cada forma. A forma que eu vou utilizar hoje é uma forma de 17 por 7, tá? Mas pode ser 17 por 5. Vai render 3 formas dessa daqui de 17 centímetros, tá? Não vai crescer muito até a borda, vai ficar um pouquinho abaixo, tá? Porque o ideal é para formas de 5 centímetros de altura. E eu já vou falar para vocês por que eu prefiro utilizar formas baixas do que altas, tá? Agora a gente vai para a parte da saborização. Aqui a gente tem massa, todas as nossas massas. Vamos começar com a pasta saborizante, tá? Vou pegar a pasta aqui, pegar uma colherzinha. Pasta saborizante, gente, elas são concentradas. Eu vou usar essa aqui da Mega Sabor, mas você pode usar pasta saborizante da marca que você quiser, tá? Então, vou colocar aqui um pouquinho, uma colherzinha, tá? Não pode ser muito também para não mexer na estrutura da massa. Mahara, se eu escolher fazer essa massa, toda ela, assim, toda a receita com a pasta saborizante morango. Então, você vai fazer toda a receita igual a gente fez e vai adicionar um pouco mais de pasta saborizante, tá? Ó, aqui, tá? Eu quero que fique com umas nuances essa massa. Vou botar mais um pouquinho. Ó, aqui tem uma massa saborizada, então, de frutas vermelhas. Olha como é que fica, tá? A do meio, a gente vai saborizar não, a gente vai colorir, tá? Que é pra mostrar pra vocês que vocês podem colorir essa massa base branca com a cor que vocês quiser. Vocês podem fazer ela Red Velvet, que é a vermelha, vocês podem fazer ela azul, vocês podem fazer ela na cor que você quiser. Na cor que quiser, tá? Então, vou pegar o corante aqui e vou colocar. Eu gosto muito de trabalhar com o corante vermelho morango, tá? Mas pode ser qualquer vermelho de corante em gel, tá? Então, vou colocar aqui. Não vou colocar muito porque a quantidade é pequenininha, tá? Então, eu coloco. Pra fazer massa Red Velvet, gente, vocês têm que dominar o tom do vermelho que vocês querem a massa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é um vermelho que muita gente acharia que tá perfeito já, né? Já tá o vermelho bonito pro Red Velvet, mas a verdade é que não. Esse tom de vermelho aqui, ele provavelmente ficaria uma massa mais pro tom de rosa do que pro tom de vermelho, tá? Então quer dizer que aqui eu ainda tenho que colocar um pouquinho mais de corante, fechar um pouquinho mais esse vermelho, tá? Que quando a massa ela vai pro forno, o vermelho, ele tende a clarear um pouquinho, tá? Então,
Então, se você deixa um vermelho assim muito aberto, depois acaba ficando rosa, certo? Então, vou colocar um pouquinho mais de vermelho. Gente, isso daqui é para facilitar, tá? A vida de vocês, ó. Vocês podem fazer massa red velvet, vocês podem fazer massa saborizada. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com essa massa, tá? É a massa, literalmente a massa perfeita, né? É a massa que você precisa para conseguir chegar no bolo perfeito. Ó, olha como o vermelho fechou um pouco mais. Ó. Mexi um pouquinho mais ainda, que ainda tem corante aqui. Ó, fechou um pouquinho, já não tá tão aberto. Mas dá pra colocar mais umas gotinhas pra ele fechar um pouquinho mais. Mahara, se eu for fazer uma massa red velvet com toda a receita de massa, o que eu preciso fazer? Você pode colocar em torno de 25 gramas de corante. Se for para a massa toda, 25 gramas de corante em gel, tá? Vai ficar um vermelho bem perfeito. Isso, claro, eu tô falando do vermelho morango. De repente você vai usar um tom de vermelho mais forte, de repente menos corante já vai chegar no vermelho bonito, tá? Amarrar, mas para fazer a massa de red velvet, tem alguns ingredientes que eu posso substituir para fazer a massa red velvet mesmo, que você não tá preocupado só em colorir a massa do vermelho, aí dá para fazer algumas substituições que trazem um sabor mais característico da massa red velvet, que é dar um toquezinho mais, como se fosse um azedinho mais na massa, tá? Mas é outra receita daí, tá, gente? Aí vai ter lá na Escola 4.0. Ó, olha que lindo, tá? Agora, eu quero uma massa de churros, Mahara. Gente, essa é uma das minhas preferidas, essa que eu vou mostrar pra vocês agora. A massa tá aqui, a gente vai pegar canela em pó. Vou colocar uma colher de sobremesa, parece uma colher de sopa, né, gente? Mas ela é menor que a de sopa. Vou colocar aqui uma colherzinha rasa dessa daqui de canela em pó. Opa. Gente, quem ama canela? Quem é do time dos apaixonados por canela? Ah, eu sou desse time. Ó, misturando a canela aqui na massa. Sempre incorporando com delicadeza, né? Mesmo quando você for fazer essa saborização da massa toda, você vai com delicadeza misturando, tá? Se fosse a massa de churros para toda a massa, pode colocar uma colher de sopa de canela em pó, tá? Um pouquinho mais generosa a colher daí. Ó, fica com os pontinhos pretos, dá para colocar um pouquinho mais de canela. Se o teu cliente pedir um bolo com um recheio de doce de leite, você já tem essa massa para indicar para ele, que fica assim, ó, um espetáculo. O cliente nunca mais vai querer fazer outro pedido. Quiser fazer colorido também, Mahara, é um chá revelação. Agora você já sabe que você pode colorir a massa de rosa, de azul bebê. Vai dar super certo também. Ah, o cliente quer uma massa saborizada, Mahara. Agora você já sabe que pode também saborizar a massa com pasta saborizante. Se eu não tiver a pasta saborizante, pode saborizar com pó saborizante. Aí você vai colocando aos poucos, porque o pó saborizante também, o pozinho, é bem concentrado, tá? Então aqui a gente saborizou dessas 3 maneiras a nossa massa. Vou deixar aqui de ladinho, porque vai uma dentro de cada forma. Agora vamos untar as formas. Bom, vamos lá. Para untar as formas, eu vou usar desmoldante. Vou usar esse aqui da Carlex, tá? Hoje. Mas, se você quiser, né? Você pode untar a forma do jeito que você quiser. Você pode colocar um papel manteiga no fundo.
Você pode untar da maneira antiga, antiga, né, gente? Eu falo antiga, mas quando eu comecei na confeitaria, eu fazia exatamente assim. Eu passava a manteiga com papel toalha ou margarina, às vezes eu tinha margarina, às vezes eu tinha manteiga, passava com papel toalha, uma camadinha superficial, bem fininha, colocava a farinha de trigo e ó, enfarinhava toda a minha forminha e assim eu fiz com os meus bolos. Acho que os primeiros 2 anos todinho eu usei essa técnica de enfarinhar da maneira antiga, né? De untar de maneira antiga as nossas formas. Você pode fazer também, que vai dar certo. Mas tem um porém. Para massa Red Velvet, se você quiser fazer as massas coloridas, enfarinhar a forma de maneira antiga pode prejudicar um pouquinho, porque a farinha ela pode passar um pouquinho para a massa e aí na lateral da massa pode ficar aquele aspecto meio esbranquiçado, sabe? Que não é muito legal. Mas tirando as massas coloridas para as outras massas, dá para fazer. Mas se você pode, use um desmoldante que ele vai facilitar a sua vida, é mais prático, mais rápido, rende muito também, tá? Vamos lá, o desmoldante, deixa eu pegar essa forma aqui, eu gosto de colocar mais concentrado no fundo da forma, mas também que pegue nas laterais, tá? Não é para você ficar parado com o desmoldante um tempão num lugar só, porque o desmoldante é gordura. E essa gordura demais concentrada em um único lugar da forma, depois ela pode passar para a nossa massa, tá? E a nossa massa já é uma massa, né, que tem bastante gordura por si só. Então vamos lá. Untei as minhas forminhas, agora vou despejar a massa em cada uma. Eu tô bem tranquila, né, porque eu pesei as minhas massas, tem a mesma quantidade de massa em cada potinho. Gente, deixa eu falar rapidinho com vocês por que eu gosto de assar nas formas baixas, tá? Deixa eu ajeitar minha massa aqui. Crescer bem retinha, bem bonitinha, tá? Eu gosto das formas baixas, por quê? Porque eu fui a pessoa que teve infinitos problemas com a forma alta. Meu forno não dava conta daquelas formas muito altas. Eu sempre fui uma profissional que colocou mais de uma assadeira ao mesmo tempo dentro do forno para assar, porque tinha uma produção grande até, né? Mesmo no início, gostava de aproveitar, quando eu ligava o forno, eu era daquelas, eu ligava o forno para assar uma massa, gente, eu vou aproveitar que eu vou gastar o gás, que eu vou gastar a luz e já vou colocar mais umas massinhas para assar junto, para aproveitar, né? Porque a gente tem que fazer, a gente tem que tentar economizar em alguns pontos para que a nossa produção renda mais, né? Para tirar frutos disso. Ligou o forno, já coloca uma massinha extra. Depois você pode armazenar essa massinha na geladeira se você quiser. E aí você já tem uma massa extra para o fim de semana, para uma encomenda. Depois, se você quiser, não vai usar em seguida, você pode congelar a massa se você quiser também. Porque para bolos de aniversário, né, a gente precisa de massas estruturadas. Então a gente sempre precisa que a massa descanse para a gente poder fazer a montagem dos nossos bolos, certo? Então não tem problema de congelar a massa ou deixá-la na geladeira. Embora eu seja a professora que levanta a bandeirinha branca da defesa do faça sempre os seus produtos frescos, tá? Ou seja, faça a massa num dia para já utilizar no outro. Então, a massa, a forma baixa, ela faz com que a minha massa asse mais rápido. Depois que eu passei a usar as forminhas baixas, nunca mais eu quis assar nas formas altas. Então, se você tá aí passando trabalho e tá usando forma alta, às vezes não é a sua receita que tá com problema, às vezes não é o seu forno que tá com problema. Às vezes é a questão da forma mesmo, que demora muito, né? Aí a massa acaba ficando crua no meio, cascuda nas laterais, não fica aquela massa uniforme. Então, eu, Mahara, prefiro as formas baixas pela praticidade e pela economia que eu coloco no meu bolso, de gás, né? É muito mais rápido. A massa fica mais úmida também. Nossa massa linda de Red Velvet.
Olha que vermelho incrível, mas não é um vermelho clarinho demais. É um vermelho que a gente fechou ele um pouquinho, para você conseguir de fato um resultado legal aí na sua massa de Red Velvet. Gente, aqui na massa de frutas vermelhas, eu coloquei mais uns pinguinhos aqui de pasta saborizante em cima, tá? Então, coloquei um pouquinho mais para deixar ela um pouquinho mais vermelhinha aqui, ó. Vai ficar mais bonita quando a gente tirar do forno também, tá? Peguei uma colherzinha e coloquei mais uns pinguinhos só aqui em cima, tá? Vocês podem fazer isso também. Agora, olhem aqui bem de pertinho como é que ficou as nossas massas. A de churros tá toda cheia de pontinhos, né? Perfeita. Bem, ó, com cara de massa de churros. Olha que linda. A nossa massa de frutas vermelhas também vai ficar maravilhosa depois que sair do forno. E a nossa rainha Red Velvet, olha que vermelho lindo que ficou. Certo? Vou dar 3 batidinhas aqui em cada uma para tirar as bolhas de ar, tá? Agora eu vou falar de forno com vocês. O meu forno está pré-aquecendo, tá? Coloquei agora. E eu vou falar uma coisa muito importante para vocês que ninguém falou para mim quando eu comecei. É melhor o seu forno pré-aquecer de menos do que de mais. Por quê? Se você pré-aquece o forno demais, corre o risco do seu bolo ficar bicudo, do seu bolo estufar muito e depois afundar no meio, do bolo ficar assado nas laterais e em cima e no meio ficar cru, de torrar muito a parte de baixo do bolo. Então deixa eu falar para vocês uma coisinha que ninguém fala também. Eu tenho 2 fornos aqui, eu tenho um profissional aqui atrás de mim, que é o que eu vou colocar a massa de frutas vermelhas e a massa de churros. E atrás de vocês eu tenho um forninho da Fischer, aquele branquinho com cinza, tá? A grelha do forno tradicional da Fischer, que eu acho que é o forno que a maioria tem e que vai trabalhar, eu gosto de colocar a grelha dele no meio. Nem muito em cima, que a forma fique quase batendo em cima do forno, e nem muito baixo, que essa parte de baixo aqui da forma fique quase encostando na parte de baixo do forno. Então, pega a grelha e coloca mais pro meio, tá? É nessa gradezinha assim do meio que eu gosto de assar no forno da Fischer. Essa dica é bem legal, dá pra vocês, que às vezes vocês colocam baixo demais, acaba torrando um pouco, ou muito em cima, acaba criando casquinha e vocês não sabem por quê, certo? E depois disso, deixa eu continuar falando para vocês sobre pré-aquecer de menos, né? Se quer pré-aquecer demais, corre o risco de acontecer tudo que eu falei, né? Bolo estufar, rachar, ficar cru no meio. Então, é melhor pré-aquecer o forno às vezes 5 minutos, 7 minutos, do que esquecer da vida. Acontece. Não mintam para mim, acontece porque já aconteceu comigo. Ah, vou botar para pré-aquecer. E aí não fiz o mise en place, nem começou a receita e já botou o forno para pré-aquecer. Aí você não consegue achar farinha, onde é que tá o fermento, meu Deus, o leite. E aí, o que acontece? Ah, quando vê dar aquele estralinho do forno, tlim, passou os 15 minutos que você botou para pré-aquecer. Não é verdade? Falem pra mim se já não aconteceu com vocês isso. Aí dá aquele estralinho e você tá na metade do preparo da receita. Aí você faz o quê? Aí não posso deixar o forno esfriar, né? Tem que pré-aquecer. Vou botar mais 10 minutos. E aí, quando você vai colocar a sua massa para assar, o seu forno já está 25 minutos pré-aquecendo. Tem tudo para dar errado isso, gente. Então, é melhor você... Viu que está quase finalizando, já está quase na parte de colocar as massas nas formas, ou chegou na parte de untar as formas, aí você vai lá e pré-aquece o forno. É mais seguro, vai dar mais certo e as chances de erro diminuem muito, tá? Da sua massa dar errado diminuem muito. Então essa é uma dica valiosíssima que eu tenho para passar para vocês, porque eu passei por isso, de pré-aquecer forno demais, né? Já passei pela pessoa que esqueceu de pré-aquecer o forno. E aí eu vi que nada aconteceu. Quando eu esqueci de pré-aquecer o forno, foi muito menos prejudicial o resultado na minha massa, a massa ficou praticamente perfeita do mesmo jeito, do que quando eu pré-aqueci demais. Quando eu pré-aqueci demais, sempre foi problema na certa. Rachava a massa, estufava, ficava meia bicuda, barrigudinha, né, que nem a gente fala. Então, a temperatura do forno manda muito no resultado final da massa, tá? Então, guardem isso com vocês. A prof também aprendeu com o passar do tempo. Melhor pré-aquecer de menos do que de mais. Então, agora que eu liguei os meus fornos para pré-aquecer, né, como eu tô falando bastante, vai dar ali em torno de uns 7 minutos. Tempo de preparo.
A massa de churros e a de frutas vermelhas eu posso colocar em 180 graus aqui no meu forno normal, vai ali levar em torno de 40 minutos para assar. A massa colorida Red Velvet, a massa colorida, eu não posso colocar ela para assar em 180, tá? Eu tô falando para alcançar aquele resultado top, tipo para massa para fazer naked cake, né? Que a massa tem que estar linda, aquele bolo pelado, a massa tem que parecer maravilhosa. Então, para massa colorida, se eu coloco em 180 graus, né? E geralmente, quando o forno a gente liga, ele passa um pouquinho de 180 ainda lá internamente. O que vai acontecer? A minha massa de red, ou colorida, ou a cor que você escolheu, ela vai acabar ficando aquele tonzinho marronzinha por fora e vai ficar colorida só por dentro. E eu não quero isso, eu quero que a minha massa saia do forno perfeita para mim já utilizar, sem precisar estar cortando as beiradinhas dela para ficar colorida só por dentro. Não é isso que acontece? Então, as massas coloridas eu sugiro assar em 160 graus, tá? 160 eu acho a temperatura perfeita. Ah, Mahara, vai demorar um pouquinho mais? Vai demorar um pouquinho mais, mas vai valer a pena. O resultado vai ser incrível. A massa vai sair pronta para uso de dentro da nossa forma, certo? Então, a Red Velvet eu vou assar lá no meu forninho da Fischer em 160 graus. E essas duas aqui em 180 no meu forno profissional aqui atrás, tá? A Red Velvet vai demorar um pouquinho mais, vai ficar em torno de uns 50 minutos. As outras, 40 minutos. Vai depender do seu forno também. Nada de abrir forno aqui nessas massas, nada de estar abrindo o forno antes de 30 minutos, tá, gente? Essa massa, ela não fica pronta antes de 30 minutos. Então, não abra, porque ficar curiosa lá abrindo toda hora a tampinha do forno, ó, a portinha do forno, também pode acabar fazendo com que a nossa massa que estava linda, crescendo, retinha, ó, afunde no meio por causa do choque térmico que deu quando você abriu o forno. Então, não abra menos de 30 minutos. Vou colocar elas para assar e depois eu vou voltar aqui para mostrar o resultado para vocês e para falar sobre armazenamento dessas massas. Posso congelar, Mahara? Não posso congelar? E na geladeira? O que tu acha? E tempo de descanso para mim chegar no resultado do bolo perfeito depois. Já volto para falar isso para vocês. Olha, pessoal, como é que ficou as nossas massas maravilhosas. Aqui, então, o resultado da nossa massa de churros. Ó, toda pigmentadinha. Aqui, a nossa massa de frutas vermelhas. Olha que maravilhosa. Saborizada. Lembrando que saborizar não é transformar a massa naquele sabor, né? É trazer uma lembrança daquele sabor. E também aqui a nossa massa colorida de Red Velvet. Olha esse vermelho, que espetáculo que ficou. Gente, lembrando que as nossas massas, elas acabaram de sair do forno, então eu cortei elas ainda quente, mas o correto é você esperar essa massa descansar de um dia para o outro para poder cortar ela. Aí ela tá mais firme, mais estruturada, fica muito mais fácil de cortar, não fica esfarelando, certo? Mas eu cortei, óbvio, para mostrar para vocês por dentro como é que ficou cada disco de massa, certo? Agora eu vou falar com vocês sobre armazenamento. O armazenamento você pode fazer na geladeira ou no freezer. Mas antes, deixa eu falar. Tempo de validade da massa fora da geladeira. 3 dias, tá? Na base de 3 dias. Então, 3 dias de validade, tá? Da nossa massa manteigada. Tanto faz a saborizada com a pasta saborizante, ou com canela, ou com um corante. 3 dias de validade fora da geladeira, tá? Dentro da geladeira ela vai ter uma validade de até 8 dias, mais ou menos, tá? 8 dias. Sempre, óbvio, muito bem embalada. E dentro do freezer eu gosto de dar um prazo de validade de 30 dias. Mas a verdade é que dependendo da temperatura do teu freezer, quanto mais baixa a temperatura, maior é o prazo de validade. Então, se o teu freezer você consegue regular ele para ficar bem baixa a temperatura, pode ser que tenha 1 mês e meio, 2 meses de validade. Mas vamos trabalhar no prazo de 30 dias, então, dentro do freezer, tá? Como é que eu faço para fazer o armazenamento dessa massa? Eu gosto de usar, que nem eu já falei para vocês, assei hoje, eu vou usar para fazer a montagem do meu bolo, a prensagem do meu bolo, se eu for fazer, amanhã, tá? Então, no caso, se eu tô fazendo um bolo numa segunda-feira, vai ser porque eu vou utilizar para fazer a prensagem dele na terça. Então, eu faço um dia antes. Se você for fazer, guardar na geladeira, tira a massa do forno
espera uns 5, 10 minutos, desenforma essa massa, que nem vocês acompanharam eu desenformando. Depois você já quer ela esfriar completamente, e esfriar completamente, gente, ela não precisa ficar ao ar livre na bancada 2, 3 horas. Massa amanteigada em contato com o ar por muito tempo resseca com muita facilidade, tá? Então tirou do forno, desenformou, esfriou, encostou nela, já tá mais para frio que para quente, já pode colocar o saquinho, tá? Eu vou mostrar para vocês a maneira que eu fazia, tá? Ou eu usava os saquinhos assim de rolinho, tá? Tô com a mão com massinha de Red Velvet, rolinho. Você encontra em supermercado. Eu super sugiro que vocês tenham sempre um rolinho de saquinho assim, porque ele é útil para tudo. Para recheio, para cobrir os recheios, para armazenar massa, para armazenar brigadeiro, para fazer decoração de bolo. Para tudo é útil esses saquinhos. Ou você pode utilizar também o plástico filme. O plástico filme, ele dá a sensação que ele veda mais, né? Que ele protege mais. Então você pode utilizar o plástico filme também. Eu vou fazer uma simulação aqui como se eu fosse embalar para armazenar na geladeira ou no freezer utilizando o plástico filme, tá? Então vou embalar uma, depois vou embalar a outra. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que eu armazenaria aqui, né? Embalaria. Vou usar o plástico filme. Começar pela Red Velvet aqui. Bom, pessoal, aqui então eu embalei todas as massas, ó, bem embaladinha com plástico filme, certo? Elas ficam assim, ó, bem embaladinhas, ó, tá? Se você achar necessário, pode colocar 2 camadas de plástico filme ou colocar depois dela tá enrolada assim no plástico filme dentro de um saquinho para ficar mais protegida ainda, certo? Feito isso daqui, se você armazenar na geladeira, você pode já colocar dentro da geladeira assim imediatamente. Aí você sabe que essa massa tem uma semana ali, 8 dias de validade. Se você for colocar no freezer, aí você vai pegar esses papeizinhos aqui que colam, né? E aí você vai escrever qual é a massa e qual foi a data de fabricação dessa massa, tá? Eu vou colocar aqui, dar o exemplo na massa de churros. Massa de churros. Fiz 2/5. Então, quer dizer que ela vai valer até 2/6. É o prazo de validade. Aí, coloquei aqui a data de fabricação, a de validade. Colo aqui na minha massa e levo para o freezer assim, tá? Quando você quiser utilizar essa massa que você congelou, o que você vai fazer? Você vai tirar ela do freezer, vai passar ela direto para dentro da geladeira e depois que ela estiver totalmente descongelada dentro da geladeira, você tira ela, traz para a temperatura ambiente e aí você deixa ela voltar para a temperatura ambiente ou já pode utilizar ela até geladinha mesmo na montagem do seu bolo, certo? Bom, pessoal, isso então é a parte de congelamento e armazenamento da massa. Não esqueçam o que eu falei para vocês. Eu, Mahara, prefiro fazer a massa num dia e já utilizar ela no outro, tá? Eu gosto de usar o produto novinho, fresquinho, mas você sabe que às vezes aconteceu, quis aproveitar, né? Foi botar uma massa para assar, quis aproveitar e já colocar mais de uma, que nem eu fazia. Então você tem essa possibilidade de congelar ou de armazenar na geladeira por 8 dias. Certo? A massa ela não vai perder a umidade se ela estiver bem embalada, ela não vai perder a textura que ela tem úmida, gostosa, fofinha, certo? É só armazenar da maneira correta e assim também você evita qualquer desperdício. Às vezes sobra um disco de massa, mas você ainda pode utilizar esse disco de massa em um outro preparo, de uma outra montagem, de um outro bolo. Certo, pessoal? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa videoaula, aproveitado esse conteúdo. Aqui, como eu falei para vocês, a gente tá falando da base
né? A gente tá partindo da base do bolo perfeito, né? A estrutura, né, interna desse bolo, que é uma boa massa amanteigada. Coloquem em prática. A nossa receita, a gente fez ela inteira, mas vocês podem fazer metade da receita para testar se quiserem, não tem problema nenhum, vai dar super certo igual. Coloquem em prática, não esqueçam de me marcar lá no meu Instagram, que é oficial Mahara Bortolotti 1, certo? Coloquem em prática, me marquem, coloquem lá hashtag meu bolo perfeito em 5 dias, que eu vou saber que vocês estão postando, de que estão participando aqui do nosso curso gratuito. E não esqueçam, gente, que tem que assistir as aulas na sequência. Amanhã temos a nossa segunda videoaula, onde eu vou ensinar um recheio base, tanto um recheio que vai no fogo, quanto um recheio que não vai ao fogo. Recheio fácil de trabalhar, fácil de manusear, que vai facilitar a produção de vocês. Não esqueça que aqui a gente está vivendo, ó, o passo a passo certinho para você produzir o seu bolo perfeito em 5 dias. Hoje foi recém o primeiro dia desse quebra-cabeça, a primeira peça desse quebra-cabeça, que já foi maravilhosa. Coloquem em prática a aula, gente. Não adianta nada eu passar um conhecimento rico para vocês aqui e vocês não colocarem em prática, certo? Então eu fico por aqui, fiquem com Deus. Não esqueçam que amanhã eu vou trazer informações importantes sobre a Escola de Bolos 4.0, tá? Todas as suas atualizações, bônus exclusivos, o valor que vocês não vão acreditar, tá? É algo que a gente preparou realmente com muito carinho para ajudar você, confeiteiro iniciante, a dar aquele passo inicial que você sempre quis dar, mas sempre ficou adiando no universo da confeitaria. Então eu fico por aqui, um grande beijo para vocês e até amanhã na nossa próxima videoaula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.